Oi, fantasminhas! O vídeo de hoje é para você que quer iniciar ou fortalecer suas conexões com divindades do panteão grego e não sabe por onde começar. Eu vou explicar hoje para você com base nas minhas práticas com a deusa Perséfone. Então, pegue a sua tocha e vamos entrar nessa caverna. Oi, fantasminhas! Eu sou a Espera e aqui é o canal do Submundo Periférico, o local onde a gente compartilha vivências e práticas dentro de bruxaria e fé helênica de uma maneira acessível. Lembrando também que as referências que vão ser usadas ao longo desse vídeo vão estar aqui na descrição para que a nossa conversa seja um pouquinho mais fluida, mas se quiser se aprofundar é só acessar, tudo bem? Se você já percebeu que esse vídeo e o canal podem contribuir na sua jornada, já clique em gostei, inscreva-se no canal se você não for inscrito e ative as notificações para você receber os próximos vídeos. Como eu falei antes, eu vou fazer aqui hoje uma explicação básica de como organizar a sua rotina devocional. E eu vou dar como exemplo o meu caminho com Perséfone. Caso você não tenha iniciado um culto ainda a divindades gregas, esse vídeo aqui vai ser um excelente passo a passo para o seu começo de jornada. Ou, se você já tem uma conexão com divindades gregas, eu acredito que conhecer outros devotos e outras práticas também podem enriquecer o nosso próprio caminho. Então, aproveite o vídeo de hoje para fazer com que sua prática com essas divindades seja cada vez mais profunda. Se você pode contribuir com esse aprendizado, coloca nos comentários as suas indicações de leitura, a sua opinião, para que a gente possa conversar e então aprendermos juntos, tudo bem? É claro, nesse vídeo, assim como qualquer outro vídeo do canal, ele é sobre a minha opinião e sobre a minha perspectiva e o meu estudo até o momento. Então é perfeitamente normal que você discorde de mim, ou eu também me reservo ao direito de errar e vim daqui a algum tempo falar para vocês sobre novas atualizações, novas opiniões, novas perspectivas à medida que eu vou aprendendo. Sem mais avisos, vamos ao vídeo de hoje. Eu vejo que muitas pessoas, quando vão iniciar a conexão com alguma divindade, ficam se questionando se receberam o chamado daquela divindade. E esse chamado, normalmente, é considerado algo como a materialização da divindade na sua frente, falando: venha ser meu devoto, eu preciso de você no meu culto. Ou a palavra da divindade nos seus ouvidos, ou um sonho muito marcante que faça você querer se aproximar daquela divindade. Mas isso é muito raro. Isso pode acontecer, obviamente, mas é muito raro. O mais comum e provável é que esse chamado venha de uma forma um pouquinho mais sutil, que muitas vezes as pessoas nem consideram um chamado. Mas estar num ambiente e passar uma borboleta numa situação diferente do comum, que te faz te lembrar de uma divindade, é um sinal. Você ouvir uma música ou sentir um aroma, ter uma lembrança, isso tudo são sinais. Perceba que a divindade não vai agir ou aparecer de uma forma muito mirabolante. Basta, muitas vezes, você ter curiosidade ou você estar passando pelo seu feed e por dias seguidos você tá se deparando com alguma divindade aparecendo ali para você. Isso tudo já são sinais. Basta você ter curiosidade, basta você ficar mais atento para uma divindade, isso já pode ser considerado um chamado ou uma forma sutil daquela divindade falar que precisa se comunicar contigo, que tem algo que ela pode te ensinar e que você pode aprender com ela. Às vezes esse sinal é uma citação num livro, é um poema, é uma situação recorrente que acontece na sua vida que te faz associar com o mito de alguma divindade. Fique atento, porque a divindade pode já estar aí se comunicando contigo, mas você não prestou atenção. Não fique esperando sinais muito mirabolantes. Isso vai acabar te frustrando. Agora que você já entendeu que esse chamado pode já estar acontecendo e você já está com algum interesse de se aproximar de alguma divindade, o próximo passo é entender em qual paradigma essa conexão vai ocorrer. Existem diferentes formas de você se conectar com os deuses gregos atualmente, e o paradigma que você escolher para você seguir vai ditar muito sobre as suas práticas. No meu caso, eu sigo a bruxaria com fé helênica. Então a minha prática vai ser norteada tanto pela bruxaria quanto
pela fé helênica. As práticas, a forma de se conectar, a forma de se vestir, a forma de falar, vão estar norteadas por esse paradigma. Você precisa entender qual faz sentido para você e estudar ele para entender se ele tem algum tipo de... Ele provavelmente já vai ter algumas orientações para te dar sobre como conduzir a sua prática. Um segundo passo, quando você já se conectou com alguma divindade, é entender o momento onde você se torna devoto. Ser devoto é ter uma rotina devocional profunda e constante com a divindade. É querer buscar informações sobre ela, é estudar, é ter práticas, é se conectar, conversar com essa divindade. Também fala sobre honrar a ancestralidade daquele culto, trazendo aos tempos atuais memórias e pensamentos sobre aquele culto antigamente, principalmente se você estivesse baseando numa perspectiva de resgate de práticas antigas, né? Você pode ser devoto de uma ou mais divindades e a constância e profundidade da conexão com cada uma dessas divindades pode variar. Pode ser uma divindade que vai ficar o resto da sua vida ao seu lado, pode ser uma divindade que aparece, te ensina alguma coisa e depois se afasta, ou ainda uma divindade que se aproxima e se afasta em fluxos ao longo da sua vida. Momentos ela está mais próxima, momentos ela está mais afastada. Isso tudo pode variar dependendo do que você precisa aprender com aquela divindade e da sua conexão com ela. Uma outra forma também de pensar a sua devoção é se ela vai ser solitária, onde você vai ter suas práticas sozinha ou sozinho a maioria do tempo, ou em grupos, que você vai buscar pessoas que façam parte do mesmo paradigma que você e então fazer essas práticas em grupo. Apesar de que mesmo se você tiver uma prática solitária, isso não te impede de vez em quando ter práticas em grupo. Também pode acontecer. Agora vamos pensar no sacerdócio. O sacerdote, ele é o devoto, ou seja, ele faz tudo isso que eu falei que o devoto faz, estuda, se aprofunda, se conecta, mas também oferece serviços para a comunidade. Ou seja, ele auxilia outros devotos a se conectarem com essas divindades que ele tem culto. Esses serviços comunitários podem variar de sacerdote para sacerdote. Pode ser atendimentos oraculares, para que os devotos tenham acesso àquela energia da divindade. Pode ser mentorias, para auxiliar os devotos nessa jornada de conexão com a divindade. Pode ser produzindo conteúdo para que vocês possam ter, então, algum norte de como entrar em contato com essa divindade. O sacerdote, ele auxilia os devotos em suas dificuldades, buscando, junto com eles, tirar essas dúvidas que podem estar surgindo na jornada ou até dando direcionamentos do que fazer. Mas, obviamente, o devoto não é terapeuta, psicólogo, não é. Ele pode indicar tratamentos auxiliares, mas ele não substitui um psicólogo, gente. E da mesma forma que o devoto, o sacerdote ele pode ser dedicado a uma divindade ou várias do seu culto, ou também ser um sacerdote de uma tradição específica ou de uma vertente religiosa. E aí, dependendo do paradigma, ele pode ter que ser iniciado por outras pessoas e ter passado por uma jornada iniciática daquele caminho ou daquela tradição para ser considerado sacerdote. Fato é, todo sacerdote é devoto, mas nem todo devoto é sacerdote. Você precisa entender, primeiramente, só uma pessoa curiosa ou interessada em uma divindade não torna ela nem devota, porque para ser devoto, como eu falei, precisa de constância e profundidade. E para ser sacerdote, você ainda precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado para que você tenha capacidade de guiar outras pessoas. Você precisa ter um conhecimento aprofundado para isso. E é uma grande responsabilidade, tanto ser devoto quanto ser sacerdote. Por quê? Nós estamos num caminho espiritual, principalmente se você é neopagão ou se você é da fé helênica como eu, a gente está num caminho muito pulverizado. Então existem poucos representantes desse caminho por aí. Então, se você é um devoto, as pessoas vão ver a sua prática e podem se aproximar daquela prática também e ainda fortalecer aquele caminho. Da mesma forma, um sacerdote. O sacerdote, ele é uma referência daquele caminho. Ele vai auxiliar outros devotos, outras pessoas que estão querendo se aproximar daquele caminho. Então, entendam a responsabilidade de se chamar de devoto e de se chamar de sacerdote. Eles não são sinônimos.
entende? E cuidado para não gerar um desserviço, que é se chamar devoto, se chamar sacerdote, não cumprir com as responsabilidades desse título e ainda fazer o desserviço de afastar pessoas do caminho, porque você tá dando um exemplo ruim ou você tá propagando informação que não é confiável e sério. Se você é sacerdote, esteja um pouco mais seguro da sua conexão com as divindades, para que você se chame sacerdote, para que você esteja, então, se colocando disponível para uma comunidade entrar em contato contigo, porque é uma grande responsabilidade, como eu falei. O sacerdote, ele não tá imune a erros. Ele vai errar e ele tem que ser humilde para admitir que tá errando, para não continuar propagando informações ruins ou uma prática ruim, mas ele também precisa entender que o sacerdócio, ele é para a comunidade e para a divindade. O sacerdote, ele é uma ponte, ele funciona como um caminho para o devoto chegar à divindade com mais facilidade. Mas entenda, você que é devoto, você não precisa necessariamente de um sacerdote para você chegar na divindade. Uma das grandes belezas da bruxaria e do neopaganismo é você ter autonomia para entrar em contato com a divindade sozinho, através de meditações, oráculos, diferentes caminhos. Mas ter um sacerdote sério e comprometido ao seu lado vai fazer com que você evite erros e chegue a essa divindade de uma forma um pouco mais segura e com um pouco mais de conhecimentos que seria mais difícil você alcançar sozinho. Então, busque por devotos para você se espelhar que sejam sérios e sacerdotes que tenham comprovado para você que tem uma vivência, uma constância de conexão e de estudo. E por fim, é melhor você ser devoto ou sacerdote de uma divindade profundamente, com dedicação, do que de várias de forma superficial. Então, entenda em qual caminho você tá no momento, se é de sacerdote, se é de devoto, e entenda as responsabilidades desses dois títulos. Agora que você quer iniciar ou fortalecer essa conexão com a divindade que está se aproximando de você, aí você precisa então entender o que já existe de material disponível sobre aquela divindade e aquele culto. E como você faz isso? Pesquisando livros e fontes sobre aquela divindade. E é importante nesse estudo que você entenda a diferença entre 3 tipos de fontes: a fonte primária, a secundária e a terciária. E tem link aqui na descrição sobre elas para você se aprofundar. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês não ficarem perdidos, tendo como base o estudo da história da Grécia Antiga. Então, uma fonte primária, nesse contexto, é uma fonte que foi produzida pelos próprios gregos antigos. Pode ser um hino, pode ser um vaso com uma figura, pode ser esculturas, relatos feitos por próprios gregos, peças de teatro, inúmeras produções feitas pelos próprios gregos antigos. E aí, no caso, você precisa entender qual foi esse grego antigo, onde ele morava, qual era a condição dele, o recorte social dele. Então, e fechando esses quebra-cabeças de fontes primárias. O segundo tipo, que é a fonte secundária, são pesquisadores que pegaram todas essas fontes primárias sobre algum assunto e então tentaram construir uma análise e investigar algum acontecimento, como um ritual, uma devoção. A partir então dessas fontes primárias, produziram uma fonte secundária, que pode ser um trabalho de conclusão de curso, como uma monografia, uma dissertação, uma tese ou um artigo acadêmico que foi publicado numa revista confiável. Então, esse é um exemplo de fonte secundária. Como fonte terciária, você tem aquele conteúdo que ele é um pouco mais simplificado e introdutório, que te apresenta o tema da devoção ou da prática de uma forma um pouco mais simples, porque ela tem o objetivo de falar com pessoas que não são pesquisadoras. Então aqui um exemplo é o blog do Submundo Periférico e esse canal no YouTube, que ele tem o objetivo de explicar de uma forma simplificada conceitos complexos, que você vai precisar ir então nas fontes secundárias e nas primárias para poder se aprofundar. Agora, eu montei para vocês um guia básico de como iniciar, então, seus estudos. O primeiro passo é você começar pelo estudo da história da Grécia Antiga, buscando, então,
fontes secundárias e terciárias que falem sobre a Grécia Antiga, desde os povos indígenas até os dias atuais. Então, você ter uma noção básica, mesmo que superficial, da história da Grécia Antiga é o primeiro passo para você, então, conseguir entender e localizar os seus conhecimentos sobre essa divindade que você está entrando em contato. Então, tendo já essa noção de história, você vai para as fontes primárias, que são essas fontes, né, que produzidas pelos gregos antigos sobre a divindade que você está entrando em contato. Busque pelas primeiras versões do mito, mudanças também e diferentes versões do mito ao longo do tempo que foram produzidas pelos gregos antigos, imagens de como os cultos eram feitos. Todas essas fontes primárias, orações, esculturas das divindades, vão te dar um primeiro panorama de como era feito aquele culto sem ter tanto uma ótica moderna. Então, você vai começar a construir sua linha de raciocínio com base no que era antigo, sem passar tanto por uma lente moderna. E aí, como eu falei, uma vez que você tem essa visão inicial, você vai para a lente moderna, de pesquisadores que têm uma visão ampla sobre aquele assunto e que vão discutir entre eles, nesses trabalhos acadêmicos, de fontes secundárias e terciárias. Busque primeiro ter a sua visão mais pura possível sobre o que era feito antigamente, lendo peças, orações e hinos antigos, e depois vá para discussões modernas. E moderno eu falo do século XX para cá. Então você pega trabalhos acadêmicos que estejam discutindo essas fontes e te explicando de uma forma um pouco mais acessível também nas fontes terciárias. E nesse ponto é crucial que você então analise se o que você está vendo nessas fontes secundárias batem com o que você raciocinou sozinho quando você estava lendo as fontes primárias. Então, eu li o hino homérico 2 a Deméter e eu tive minhas percepções. Agora eu vou ler uma análise moderna ou várias análises modernas sobre aquele hino para ver se os pesquisadores tiveram aquela mesma visão. E então começar a ter esse senso crítico sobre o que você sentiu com a divindade e o que um acadêmico descreveu sobre aquilo. E aí ver o que faz sentido, o que não faz e o que é da sua própria gnose pessoal. E através desses estudos você vai perceber que ao longo do tempo e das regiões da Hélade, da Grécia Antiga, tiveram vários festivais e vários calendários diferentes para nortear as práticas desses gregos antigos. Então, a minha indicação é que você se fixe em um calendário e então, a partir dele, você vá vendo o que funciona para você ou não, ou teste novos calendários em um segundo momento. Porque o calendário do grego antigo é repleto de festivais e não tem uma correspondência direta com o nosso calendário. Então você pode acabar ficando confuso ou confusa ao ler esses festivais e tentar entender quando eles ocorriam. De maneira geral, o calendário do grego antigo, ele é lunar. Então, o último dia do calendário é o dia da lua nova. Então, ele já não vai ter uma correspondência direta com o nosso calendário, que é um calendário solar, de 12 meses, de mais ou menos 31 dias no nosso, e para eles eram ciclos lunares com uma duração diferente os meses. Por isso que, às vezes, você vai ver o primeiro mês do calendário deles vai bater no meio de um mês nosso. E é assim mesmo. Então, para você diminuir essa confusão, se foque em um. Aqui na descrição do vídeo, eu coloquei o calendário ático, que é o que eu sigo em maioria, né? Então você pode também pesquisar por ele ou buscar por outros calendários. Outra questão também que muda quando você vai começando a estudar festivais tradicionais é a questão do hemisfério, né? Eles estão no hemisfério norte e a gente está no hemisfério sul aqui no Brasil. Então você precisa também fazer a escolha se você vai adaptar as datas para o nosso hemisfério ou não. Então isso também é uma questão de escolha. Eu, na minha prática, por seguir deuses ligados à Terra, eu acho que faz muito sentido eu ter práticas e conexões com os ciclos que ocorrem aqui no lugar onde eu vivo. Se um dia eu for morar na Europa, provavelmente eu vou querer fazer uma roda norte, uma roda seguindo o hemisfério norte. E eu acho que faz sentido a gente pensar na natureza de onde a gente tá. Mas aí é uma questão da sua escolha, do que faz sentido para você. Uma outra questão também, quando a gente fala de calendário helênico, a gente tem que pensar que as estações para eles aconteciam em momentos diferentes.
quando aqui é verão, lá é inverno. O inverno deles é diferente do nosso. O clima, aqui vocês podem ver nesses dois mapas, que o clima na Grécia Antiga é predominantemente mediterrâneo, de verões quentes e secos e invernos amenos e úmidos. E no nosso país, por ter proporções continentais, a gente tem também vários biomas, a gente tem Caatinga, a gente tem Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Pantanal, vários ambientes diferentes dentro de um mesmo país. Então, dependendo do lugar onde você vive, você vai ter verões e invernos diferentes. Então, é importante que você entenda que as estações de fartura para os gregos eram o outono e o inverno. Enquanto pra gente, pode ser diferente. E no meu caso, que mora no Rio de Janeiro, eu tenho um clima tropical, onde eu tenho verões quentes e úmidos e invernos amenos e secos. Então, para mim, a fase de fartura é a primavera-verão. Então, eu adapto assim e coloco os festivais que fazem sentido para mim, com fartura, nessas estações que para mim eu vivo uma fartura. E você tem que entender como é que é pro local onde você está vivendo. Outro ponto importante é entender que se você tem uma realidade brasileira, você vai ter que pensar que é impossível seguir todos os festivais gregos, principalmente se você, além de brasileiro, trabalha 40 horas, tem casa para cuidar, tem filho para cuidar, tem marido para dar atenção, parceiros para dar atenção. Então é importante que você entenda que você vai precisar adaptar. Então desapega da ideia de que você tem que fazer igualzinho era feito na Grécia Antiga. O nosso calendário é solar, o nosso calendário tem festividades cristãs e no máximo algumas festividades de matriz africana, né, que não tem uma conexão direta com o calendário grego antigo. Então, não tem como fazer tudo. Você vai precisar selecionar de uma maneira arbitrária o que vai ser possível ser feito na sua vida. Como você faz isso? Pensa nos festivais que tinham ligação direta com a divindade que você está querendo entrar em contato. E então, vai do simples para o complexo. Adiciona alguns poucos festivais ao longo do seu ano e à medida que os anos forem passando, você vai adicionando mais festivais ou retirando festivais que não fazem sentido mais para você. Assim, um calendário mais estruturado e constante só vai surgir depois, muitas vezes, de 5, 6 anos de prática, que aí você vai ter testado várias combinações até chegar no que de fato funciona para você. Então, tenha calma. E não tente fazer 200 festivais dentro de uma rotina já muito ocupada e restrita, porque vai ser um segredo de frustração garantida, né? Então, fique calmo. Outra questão importante são os festivais modernos. Muitos devotos, principalmente pessoas que são mais reconstrucionistas, elas não adicionam festivais modernos que foram feitos que não existiam na Grécia Antiga, mas que alguns devotos desenvolveram modernamente. Eu não sou uma pessoa que vai dizer que isso é errado. Eu não acho errado você utilizar também festivais modernos, porque eu entendo que o culto é vivo e que ele está se transformando com o tempo também. Então, se você achar que algum festival moderno faz sentido para sua prática, adiciona ele, testa, vê se também vai fazer sentido para você. Eu tinha o costume, por muitos anos, de fazer os 8 festivais da roda wiccaniana, ou roda wiccana, né? E faziam muito sentido para mim por muito tempo. Até que deixou de fazer sentido e eu mudei. Então, testa para ver o que funciona para você. Outra questão é que eu sou devota de Perséfone e de outros deuses que são ligados à vida e à morte. Então, para mim, faz muito sentido incluir na minha prática ciclos, regência de ciclos e também ritos de passagem. Aqui eu só vou citar alguns ciclos e alguns ritos de passagem para vocês terem uma noção, mas aqui na descrição tem aprofundamento sobre eles. Mas na minha prática eu acho importante eu prestar atenção em ciclos como o ciclo circadiano de dia e noite, o ciclo menstrual, porque eu sou uma pessoa que menstrua, então entender como esse ciclo está reverberando em mim é importante. Ciclo da lua, das fases da lua, né?
ciclo do Sol, que são as estações, movimentos de rotação e translação, e também ciclos de vida e morte. Então todos esses ciclos eles passam também pelo meu calendário. E o mesmo vale para os ritos de passagem, que funcionam como grandes portais para mudanças na nossa vida. E eu também só vou citar alguns deles, e olha aqui na descrição formas de você se aprofundar em cada um. Alguns ciclos que eu posso já citar para vocês que entram também na minha prática, que é o de nascimento, ou aniversário, né? Puberdade, iniciação espiritual, iniciação profissional, independência financeira, parentalidade, menopausa ou fase anciã e também ritos de morte. Todos esses ritos eles passam também pelo meu calendário e minha prática devocional. Agora que vocês já sabem por onde começar os seus estudos, a gente vai começar a pensar em como organizar a sua prática, porque precisamos de estudos e práticas para sermos, então, um devoto ou um sacerdote completo. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer é: quanto tempo eu possuo? Como eu organizo a minha rotina hoje sem essas práticas? Quanto tempo eu consigo reservar para práticas devocionais? E essa pergunta, ela tem que ser respondida com calma, sinceridade e também uma honestidade. Porque se você começar já com práticas muito mirabolantes, você vai se frustrar, porque o movimento de sair de 0 práticas para alguma prática já é uma grande vitória, porque você vai estar mudando a sua rotina, adicionando atividades novas nela. Então vá com calma, preze pelo simples primeiro. E aí, à medida que o tempo for passando, você pode adicionar novas práticas ou retirar outras, ou até revezar entre práticas mais complexas e práticas simples. E você vai ver que a minha prática hoje, ela já é cheia de itens, mas é porque eu tô há anos me exercitando para ter essa disciplina. Então, se você tá começando, comece pelo simples. Assim você não se frustra, também não se engana, né? É importante também isso, porque da mesma forma que você pode começar pelo simples, porque você é uma pessoa ocupada, se você é um fantasminha periférico, você tem uma rotina ocupada. E tempo é um privilégio, eu sempre falo isso. Você ter qualidade de estudo e prática também é um privilégio. Também pode acontecer de você ser uma pessoa que gasta muito da sua rotina com atividades que não são boas para sua saúde. Você pode falar que só tem 5 minutos por dia para se dedicar para sua prática devocional, mas gastar 2 horas fazendo coisas que não são boas para sua saúde. Então é importante que você seja sincero para dar o seu melhor dentro da sua realidade. A divindade vai saber se você está dando de mais ou de menos. Entende? Então, não adianta se enganar nesse ponto. Seja sincero e avalie quanto tempo você tem de verdade e de qualidade e que você consiga ter de uma forma saudável também na sua prática. Outra questão é que, independente se suas práticas forem simples ou complexas, elas vão exigir sacrifícios. Como eu falei, vão ser mudanças na sua rotina que você vai ter que implementar para que elas aconteçam. E, assim como escovar o dente, a gente não escova porque a gente acha a atividade mais divertida do mundo, a gente entende os benefícios de escovar o dente. Então a gente faz constantemente porque a gente quer aqueles benefícios, que é a nossa saúde, dos nossos dentes, da nossa boca, do nosso sistema digestório. Assim acontece também com a prática, mas na prática é um movimento lento. Você só vai começar a perceber que você está tendo benefícios e que aquela prática está mudando a sua vida depois de semanas, meses ou até anos praticando. E aí você precisa então, pelo menos no começo, fazer elas com uma constância e às vezes até se sentir como se você estivesse se sacrificando para fazer aquela prática, porque com o tempo que você vai perceber os benefícios dela. E aí, começando a perceber que você tá mais atento para sinais da divindade, que você tá se aprofundando mais naquela conexão, que você tá adquirindo mais conhecimentos e aquilo tá te dando uma ferramenta para você ter autonomia, até você chegar nesse ponto, você vai ter que ter disciplina para fazer muitas vezes sem tanta vontade, até que chega um ponto que você não consegue mais largar e você quer fazer cada vez mais. E aí também é um outro momento da jornada onde a gente tem que pensar em equilíbrio, né? Mas no comecinho vai ser difícil. Provavelmente você vai se dedicar muito nos primeiros dias e depois vai desandar. E aí você precisa ter força para retomar, porque práticas e profundidade de conexão você só tem com constância. Também é algo para você ter em mente. Quando começar a diminuir o ritmo demais,
ou a esquecer a divindade, ou a ficar semanas sem cuidar do seu altar, você já tem que dar uns passinhos para trás e retomar. Outro ponto importante é que você não pode começar também a agir de uma forma automática, que nem aquela pessoa também que escova os dentes, e aí você nem sabe se você escovou todos os dentes. Não é para você também começar a fazer as suas práticas de uma forma automática. A prática, para ser real e verdadeira e gerar de fato transformações, ela precisa ser consciente. E você precisa exercitar, estar presente durante aquela prática. Porque se você for começar a agir de uma forma automática, repete ali aquela oração sempre igual, sem profundidade, ou acende aquela vela ou aquele incenso e fica pensando em outras coisas, esse tipo de prática é só uma perda de tempo. É duro dizer isso, mas é melhor nem fazer uma prática dessa forma automática, só para dar um check no fim do dia. Não compensa. Você só vai estar perdendo o seu tempo achando que está se conectando com a divindade, mas não vai estar, né? Porque a divindade sabe quando a gente está querendo trapacear, né? Então, outra questão também importante é a necessidade de um registro mágico. Você ter anotações, pode ser no computador, no celular ou realmente num caderno físico, para você acompanhar o seu desenvolvimento. E o que você pode registrar? Suas experiências diárias, suas conexões com o ciclo que está acontecendo na natureza, para você entender, então, como você se comporta em cada fase do seu ciclo. Também pode anotar sobre sonhos e os significados dos símbolos que aparecem naqueles sonhos, tanto o significado no inconsciente coletivo quanto no seu inconsciente pessoal. Também pode ter anotações sobre as suas luzes e as suas sombras. Também é importante você anotar as mensagens oraculares que você recebe, para você saber se elas estão de fato acontecendo ou como elas estão se desenrolando. E também, outra anotação importante é sobre os seus feitiços, suas práticas mágicas, para você então entender os resultados, se foram os esperados ou não, e como eles aconteceram. E também é importante você ter anotado as etapas, quando você for fazer um ritual, anotar as etapas do seu ritual, o que foi feito, o que você sentiu em cada uma dessas etapas. Todas essas anotações vão ser importantes para você comparar com o seu retrato daqui a 5 anos e entender que você de fato mudou e de fato teve um ganho positivo na sua prática. Agora, vamos de fato montar o seu calendário mágico, né? E ele pode ser dividido em práticas diárias, semanais, mensais e anuais. Isso tudo com base naquela primeira pergunta que você se fez sobre o tempo que você tem disponível. Isso vai ditar toda essa montagem de calendário de prática. Também é importante você entender que, além do tempo que você tem disponível, é importante que você tenha uma certa flexibilidade até você ter, de fato, um calendário mais estruturado. Como eu falei, podem levar alguns anos até você ter um calendário que faça de fato sentido para você. Mas tudo tem que começar do começo. Então, vamos lá. Primeiro, começando pelas práticas diárias. As práticas diárias são aquelas que você faz todos os dias. Mas pense, tem alguns dias que vão ser dias de uma prática que vai ser semanal, ou mensal ou anual. Então eu tô falando agora de práticas que são diárias para aqueles dias comuns que não tem uma festa especial, um rito de passagem, algo maior acontecendo. Então, nesses dias comuns, você precisa entender que essas práticas precisam entrar na sua rotina. E rotina é algo importante, não só espiritualmente, mas também para a sua saúde física. Então, é importante que você tenha horário, pelo menos uma janela de horário fixa no seu dia, para que você tenha uma organização mental do que fazer para a divindade também. Então, o primeiro passo para práticas diárias é que elas precisam ser simples, porque se elas não forem simples, você vai abandonar elas, principalmente se você for uma pessoa ocupada. Mas assim, nada te impede de você ter dias de práticas simples e dias de práticas complexas, mas comece por algo simples e depois vai adicionando camadas, tudo bem? E as práticas diárias eu dividi de uma forma um pouco mais didática em 3 grupos. Seriam as práticas intuitivas e espontâneas, as práticas ritualísticas e o estudo, que também pode ser considerado um tipo de prática. As intuitivas e espontâneas são aquelas práticas que acontecem sem muito planejamento, simplesmente no momento. Você vê algo acontecendo e você torna aquele algo que,
para outra pessoa seria comum, profano, em algo sagrado, como por exemplo, você ir no seu jardim, sentir o aroma das suas plantas e agradecer pela existência da fertilidade da terra. Você está recebendo o seu salário e agradecer a Deméter por estar te dando o pão que sustenta o seu lar. Você tá limpando o seu fogão e dedicar essa limpeza a Hestia. Então são diferentes práticas que acontecem ao longo do seu dia, que você não planejou muito que aquilo ali seria um ato devocional, mas acaba se tornando à medida que você vai vivendo o seu dia. As práticas ritualísticas já são aquelas que têm um cunho um pouco mais histórico, né? Ela vai ter um passo a passo, um modo de ser feita de uma forma um pouco mais elaborada, mas não necessariamente difícil, e que tem algum cunho histórico ali, tradicional nela. Por exemplo, fazer um Kernipse, você demora 5 minutos fazendo, mas é uma prática tradicional, assim como uma libação, que é um derramar um líquido, você fazer a leitura de um oráculo, 1, 2 cartas, fazer uma meditação, também pode ser uma prática diária, ler um hino ou uma oração antiga também pode ser considerado uma prática ritualística diária, que são atividades simples, como vocês podem ver, mas que tem um cunho histórico e ancestral por trás. E por último, as práticas diárias também podem ser os seus estudos. Você tirar o momento que você está lavando louça para ouvir um vídeo que te instrua de alguma forma sobre a história da Grécia Antiga ou sobre a história do culto daquela divindade, um podcast que você ouve no transporte público, ou se dedicar a ler um parágrafo de um livro. E aqui eu mostro também alguns exemplos de práticas diárias para que você possa, então, ter inspiração no que eu faço, mas seja livre para fazer o que tiver dentro da sua realidade. Perceba que todas as práticas que eu falei aqui são práticas rápidas e que elas estão já, a maioria delas podem estar atreladas à sua rotina comum, mas que vão tomando aspectos sagrados porque você vai entendendo o papel da divindade no seu dia. E aí, à medida que vai passando o seu tempo e o seu discernimento, né, do que é a divindade para você, você vai percebendo ela cada vez mais presente em momentos diferentes da sua vida. Então, seja tomar um café da manhã de frente para o seu altar, seja dedicar a refeição aos deuses, seja cozinhar ou esquentar a comida, agradecendo por aquela fartura, pedindo para que outras pessoas também tenham oportunidade de ter aquela fartura. Então você percebe que o seu dia vai se tornando cada vez mais sagrado. Mas práticas diárias vão estar pedindo rotina, constância e simplicidade sempre. Esse é o tripé da rotina diária possível. Agora vamos para práticas semanais. As práticas semanais, meu caso que trabalho 40 horas, elas são práticas que eu faço nos meus dias de folga ou em feriados. E eu sempre penso assim, que também pode ser uma ideia para você. Se numa prática diária comum eu faço 30 minutos de dedicação, nessa minha prática semanal eu vou dar o dobro de tempo, 1 hora. E isso varia, né? Isso pode ser para mais ou para menos. Mas a ideia é, a prática semanal ela é um pouco mais elaborada que a prática diária. Então você pode separar um dia da semana para você dedicar a uma divindade, como quartas-feiras para Hermes, ou sextas-feiras para Afrodite, ou sábados para Perséfone, por regência planetária. Você pode pensar no tempo que você vai ter mais tempo disponível, então você pode dedicar mais tempo àquela divindade. E perceba também que aqui também entra a questão de você tornar atos profanos mais sagrados, como ir ao supermercado. Não é uma atividade que você vai fazer todo dia, mas ela também pode ser a sua prática devocional para uma divindade. Ir ao supermercado fazer a compra do mês, perceber os alimentos, refletir sobre como eles chegaram até lá, fazer a sua vida acontecer de uma forma mais consciente e sagrada. Então, trocar o jarro das suas plantas, você fazer um feitiço que você está precisando naquele momento. Então, eu vou dar também aqui para vocês alguns exemplos de práticas semanais. Nessa imagem você pode ver, para que você consiga ter algumas inspirações. Para mim, as práticas mensais, elas têm a ver também com ciclos, aquelas que eu faço mais ou menos a cada 4 semanas, né? Não necessariamente é no dia 1º do mês ou algo assim. Normalmente, elas são voltadas para o ciclo da lua e para o meu ciclo menstrual. Você pode dedicar um dia no mês mais especial para alguma divindade, ou dedicar aquele mês inteiro
para se conectar mais com uma divindade, aí no outro mês ser outra divindade regente. Você pode ver a forma que se adapta melhor para você. Mas, normalmente, eu tomo as minhas práticas mensais com base nos ciclos da lua e ciclo menstrual. E, por fim, as práticas anuais, que são aquelas que têm mais ou menos um intervalo de 1 ano entre elas. E também pego como base ciclos naturais, como os ciclos do sol, de solstícios e equinócios, e também ritos de passagem, como aniversários, ou outro rito que eu estou passando naquele ano. Isso depende da sua jornada pessoal e o que faz sentido. Pode também ter nas suas práticas anuais festivais tradicionais e modernos, como eu falei. A chave é realmente você ver o que faz sentido para você, e você só vai saber isso experimentando e buscando se conhecer. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre como foi o meu estudo e a minha prática com Perséfone, para que vocês tenham então um parâmetro mais realista do que deu certo para mim. Como eu disse, o primeiro passo foi buscar as fontes primárias sobre Perséfone, que foram a Teogonia de Hesíodo, e lá eu consegui entender as relações entre as divindades numa perspectiva mais antiga, né? E também entendi que as energias das divindades que têm algum parentesco possuem correlações que dão muitos insights interessantes. Também busquei o hino homérico 2, a Deméter, para ter uma versão completa e mais antiga também do mito do rapto de Perséfone. E então entender também qual foi o contexto histórico para a criação daquele mito. No hino órfico 29, a Perséfone, eu consegui entender como fazer uma oração para ela, e então criar minhas próprias orações. E também entender que a visão pan-helênica de Perséfone pode variar de acordo com o praticante, né? Os mistérios órficos, Perséfone é vista de uma forma diferente do que é visto no contexto mais pan-helênico. E também a Ilíada e a Odisseia me deram uma visão geral de como é a visão dos gregos sobre suas divindades. Foi importante para mim, através desses 2 livros clássicos, construir então a minha visão de devoção, né? Depois de eu ter me aprofundado nessas fontes primárias, para eu ter minha própria visão sobre elas, eu fui para as fontes secundárias, que foi estudos acadêmicos sobre Perséfone, estudos na área de história, arqueologia, psicologia, que também tem muita coisa. Entendi que muito do que era visto de Perséfone, né, tem uma visão do patriarcado por trás, então eu comecei a entender o que é a minha conexão, o que é a divindade e o que é que aquele contexto histórico influenciou na visão dela. E separar isso foi importante para mim, principalmente nesse começo, para poder validar o que eu estava sentindo da divindade. Como eu falei, né, o estudo dessas fontes secundárias também me levaram a entender como as estações do ano mudam da Grécia para o Brasil, e como o próprio rapto de Perséfone, que é narrado ali, ele pode estar acontecendo em estações diferentes. Assim, a fase onde Deméter está triste pode ser o verão para os gregos, que é um verão seco e sem fartura, mas pode ser o meu inverno, porque é a época que tem menos chuvas. Então, essa ideia ela só foi possível chegar à minha consciência através dessas buscas de fontes secundárias e terciárias também, né? Porque conversando com outros devotos, eu também consegui entender como montar a minha prática. E então, depois de todo esse estudo, eu decidi que seria devota de Perséfone e comecei com o altar. E aqui eu vou colocar uma imagem para você do meu primeiro altar. Ele era bastante simples, ele tinha um pote ali onde eu colocava o meu sangue menstrual e eu dedicava a Perséfone, e depois fazia a plantação dessa lua. Tinha a minha mandala lunar, que eu dediquei para a deusa as minhas conexões com os meus ciclos. Então todo dia eu escrevo sobre esses meus ciclos, sobre os meus sentimentos, como um ato devocional também, e também um local para fazer oferendas e orações para Perséfone. Então foi assim que começou. Os meus festivais, como eu falei no começo, eram voltados para os 8 festivais da roda do ano Wicana, e eu comecei, a partir de Perséfone, trabalhar com a ideia de descida e subida do submundo. Então foi ali que eu comecei a perceber que o calendário wicano, né, ele não estava fazendo sentido como um todo para mim, por conta das fortes influências anglo-saxãs nele. Eu comecei experimentando diferentes organizações de calendário
tendo a minha base ainda nesse calendário wicano, eu considerei, no meu contexto, que o meu verão, a minha primavera e o meu verão eram épocas que Perséfone está nas Campinas, o meu outono e o meu inverno são épocas que Perséfone está no submundo. E isso ressoa muito com os meus aspectos introspectivos e minha extroversão ao longo do ano. Então eu precisei entender como funciona ao longo de um ano para depois conseguir montar essa prática que faça sentido para mim. Além disso, cada mês eu tenho um tema que eu exploro naquele mês e um epíteto de Perséfone que eu me guio por ele. Eu também separo alguns meses do ano para poder dedicar a outras divindades que eu tenho culto, que não é o culto como o de Perséfone, né, na minha vida. E aqui eu listei também alguns festivais tradicionais ligados a Perséfone e Deméter e também festivais modernos que eu sigo para que vocês tenham uma ideia. E tem aqui na descrição alguns detalhamentos maiores sobre eles. Como práticas mensais, eu falei, né, eu tenho uma prática voltada para os meus ciclos menstruais e para a lua. E eu sigo alguns festivais tradicionais, como o Deipnon para a Lua Nova, dedicado a Hecate, que é quando eu limpo meu altar. Nomênia, que é quando eu faço uma honra a todos os deuses que eu tenho culto. Agathos Daimon, que é o dia que eu faço também uma devoção à minha casa e aos espíritos que vivem aqui, que guardam a minha casa. Mas eu também tenho algumas associações e correspondências para outros marcos lunares, como Afrodite para a lua crescente, Deméter para a lua cheia e Perséfone para a lua minguante, que dependendo da minha prática ou de alguma necessidade que eu tenha, eu escolho aquele dia específico dedicado àquela divindade, seja para uma prática devocional ou para alguma prática mágica. E também, a semana da minha menstruação é uma semana que eu trabalho muito o meu psiquismo e meu trabalho oracular. Então, eu uso as energias da minha menstruação para potencializar esse meu lado lunar. Como práticas semanais, eu tenho folgas, em geral, no sábado e no domingo. Então, são dias que eu consigo me dedicar mais ao estudo. Então, eu leio um pouco mais profundamente e também tenho práticas mais prolongadas no meu altar. Existem muitos devotos que utilizam as práticas semanais para também reforço das proteções da casa. Eu faço esse reforço em Deipnon, mas você pode também utilizar o seu dia de folga para poder reforçar suas proteções domésticas, né? E também cuidar do seu jardim, fazer trocas de jarro, né? Aqui tem alguns exemplos. Como práticas diárias, eu tenho uma rotina que é um pouco mais flexível, porque eu tenho alguns dias de home office, que é um trabalho mais híbrido. Mas, se não é um dia que já cai uma prática mensal ou uma prática anual, eu utilizo para fazer práticas intuitivas, como energizar um chá que eu vou tomar, ou tomar um café da manhã com as divindades. Algo que eu consiga incluir dentro da minha rotina que seria considerado profano e que eu torno sagrado. Então, eu costumo muito ouvir vídeos, lives, enquanto eu tô cuidando da casa ou quando eu tô no transporte público. Para mim, a chave da minha prática é ter uma constância, profundidade e também conhecer os meus limites. Quando eu tô exausta, eu só falo um obrigado, eu só leio uma oração, eu faço atos simples de observar o meu jardim e entender como as plantas estão, o que eu posso fazer por elas que seja rápido, molhar as minhas plantas. Então, assim, tudo depende do dia e de como eu estou. Mas eu busco sempre fazer algo, nem que seja simples, como ouvir uma música. Todo dia eu tento me conectar, agradecendo a essas divindades pelo papel delas na minha vida. E como eu falei, não importa muito o tempo que você dedicou, mas sim que aquele tempo tenha sido de qualidade e que ele tenha sido o melhor que você tem a oferecer. Também, de tempos em tempos, eu gosto também de reler os meus registros mágicos, porque não adianta nada escrever e nunca mais ler. Então, também é interessante fazer essas comparações. Normalmente eu faço uma vez por mês ou a cada 2 meses, eu vou dando uma lida de como foram as minhas consultas oraculares, como é que estão os resultados dos meus feitiços e também gosto de entender como eu estou me comportando em cada estação. Então, eu já tenho mandalas lunares de anos diferentes. E também tem aqui na descrição que é mandala lunar para vocês. Tenho mandalas lunares de anos diferentes, então eu gosto de comparar como é que eu tava nesse verão em relação ao do ano passado e do ano anterior. Então eu gosto também de fazer essas
comparações e percebo que eu sou uma pessoa muito sazonal. Eu repito muito o comportamento a cada estação, mas ao longo de um dia eu mudo muito. E ao longo de um ano eu mudo muito. Eu só percebo esses padrões quando eu comparo com os anos anteriores, que aí eu sou um reloginho suíço. Agora que vocês já viram como iniciar seus estudos, as suas práticas, e tiveram o exemplo da minha prática com Perséfone, eu quero fechar esse vídeo de hoje com um conceito interessante e que casa muito com o que a gente está falando aqui, que é Eusébia. Vocês vão ver aqui num esquema, imaginem aqui uma gangorra, onde a Eusébia está no meio. A Eusébia é a devoção sincera e equilibrada com as divindades. Do seu lado esquerdo, você tem a Azébia. Do seu lado direito, você tem a Desidaimônia. Se você tem sua prática de devoção em excesso, você cai em Desidaimônia, que é fazer práticas em excesso porque você tem medo ou porque você acha que você recebeu uma mensagem oracular ontem, mas hoje já pode ter mudado. Fazer sacrifícios em excesso, todo dia fazer oração, todo dia fazer uma libação, sacrifício, rituais elaborados demais. E isso você cai em dois problemas. Primeiro, que o resto da sua vida, que não é diretamente ligado a Deus, aos seus deuses, pode acabar caindo em desequilíbrio. E elas são importantes para você ter equilíbrio espiritual. E também cai na ideia de que se você faz todo dia uma prática elaborada, quando é um dia de algo diferente, especial, aquilo não se torna tão diferente e especial, porque você já está fazendo todo dia coisas muito elaboradas. Então isso também é ruim. Então confie mais nas mensagens que as divindades dão para você. Não fique repetindo oráculos com uma constância muito alta, porque vai parecer que você está praticando no automatismo ou porque você não confia nos deuses. Então, isso aborrece eles também. E por outro lado, se você faz de menos, se você fica meses sem limpar seu altar, semanas sem acender uma vela, não agradece às divindades o que elas estão fazendo, você cai desse outro lado, que é a Azébia, que é aquela devoção que não é recíproca. Você não está fazendo aquilo com uma constância, uma profundidade. Você só faz quando você está precisando. Cai naquela ideia também de deuses de prateleira. Então, os dois extremos são ruins. O ideal é que você almeje chegar na Eusébia, que também é algo difícil, né? Mas o equilíbrio é algo desejável. Você vai fazer as práticas quando são necessárias e também confiando de que os deuses estão cuidando de você. Então, busque por uma conexão saudável com as divindades. Todos os aspectos da sua vida formam quem você é. O espiritual é uma parte que vai permear todas as outras. Então é importante que você tenha equilíbrio em todas elas. E por hoje é isso, fantasminhas. Eu espero que tenha conseguido transmitir para vocês mensagens novas, conhecimentos novos e que você possa então melhorar a sua prática com as divindades. Saiba que nós somos seres humanos, né? Nós erramos, nós temos necessidades físicas, nós temos vidas corridas, estamos num capitalismo que tenta nos afastar cada vez mais de práticas individuais e que fazem bem para o nosso corpo e para o nosso espírito e que não são atreladas a dinheiro, né? Então, a gente fica cada vez mais atrelado à produtividade e a produzir aquilo que gera dinheiro. As dificuldades vão surgir para te impedir de ter uma prática espiritual. É normal, nem todo dia você vai estar bem para elas, mas reconheça isso e faça o melhor que tiver dentro da sua realidade, tá bem? Experimente, né, novas formas de fazer, até você chegar no que de fato vai funcionar para ti, né? Se você puder incentivar o meu trabalho, clique aqui em gostei, inscreva-se no canal se você não for inscrito, ative as notificações para você saber quando vai sair o próximo vídeo. Se você tiver condições de fazer uma doação voluntária de qualquer valor, o Pix para você auxiliar a manutenção desse projeto tá aqui na descrição. Deixe seu comentário para eu saber o que você achou desse vídeo, se você tem sugestões para os próximos vídeos ou algo que você possa acrescentar que melhore o nosso conhecimento como um todo sobre devoção e prática para divindades. Mesmo que você cultue divindades de outros panteões, me diga como foi para você, porque eu vou adorar saber e conversar um pouquinho. Aqui também tem a lista das minhas outras redes sociais e dos serviços que eu ofereço. Como eu disse, eu ofereço um trabalho sacerdotal com produção de fontes terciárias pelo blog, pelo YouTube, pelo Instagram, mas também ofereço consultas oraculares. Então, se você quiser uma consulta ou também uma mentoria,
pode entrar em contato comigo. Então, até o próximo encontro na entrada dessa caverna. Periferia forte é periferia unida.